Segundo livro de Samuel, capítulo 12, o texto nos diz assim, amados. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em seus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante de todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto com isto, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Amém. Querido Deus, tua palavra foi lida, uma parte dela, uma pequena porção dela, e eu rogo que o Espírito do Senhor trabalhe em nossas vidas, aplicando esta palavra a cada coração, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a necessidade de cada vida nesse lugar. Senhor, faz calar qualquer outra voz que não seja a tua voz. Nós queremos ouvir ao Senhor e somente ao Senhor. Porque nós cremos que essa palavra ela é viva, poderosa, transformadora, e que, portanto, é uma expressão da tua graça e da tua misericórdia, nós estarmos aqui reunidos ao redor dela,
porque ela e o Senhor só nos fazem bem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, esse capítulo narra um episódio duro da vida do rei Davi. Mas ele só pode ser entendido de forma mais ampla, mais completa, quando nós observamos, quando nós entendemos melhor um pouco da história de Davi. Então, em breves palavras, eu vou tentar posicioná-lo. Talvez você não conheça a história de Davi ou não se lembre bem, mas eu vou tentar aqui rapidamente falar um pouquinho da história de Davi. Davi é filho de um homem chamado Jessé, e quando Deus quis escolher um dos filhos de Jessé para que fosse ungido rei sobre Israel, contrariando todos os prognósticos e todas as indicações humanas, Davi foi o escolhido. Todos os filhos de Jessé, ao olhar humano, eram mais próprios para ocupar essa posição. Entretanto, a escolha de Deus foi sobre Davi. A essa altura, Davi era um adolescente, era um jovenzinho, e que cuidava dos animais no campo, e a gente, dentro daquela cultura agropastoril, ele realizava muito bem e corajosamente o seu trabalho. Davi começa a ganhar proeminência em um episódio que o seu pai pede para Davi levar um queijo para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Alguns dizem que Jessé, portanto, era mineiro, porque só um mineiro para poder pedir para o filho, para levar queijo para o filho que está na guerra. Diz que o primeiro mineiro da Bíblia é Jessé, uma família de mineiros. Alguns deram até aleluia aqui, não sabiam disso. Alguns mineiros agora, ou alguns que gostam do queijo Minas. Então, eles vão levar queijo, Davi vai levar queijo para os irmãos. E qual que era a situação? O exército de Israel, tendo como líder o rei Saul, estava super amedrontado diante das ameaças do exército filisteu, especialmente porque havia nesse exército um guerreiro gigante, muito bravo, feroz, chamado Golias. E essa história possivelmente você vai se lembrar bem. E Davi chega ali, tendo vivido as experiências de cuidar dos animais, da sua família, e enfrentado feras no campo, ele entende que é uma baita desonra para o povo de Deus e para o exército de Deus ser afrontado por um filisteu. E tirando-os, entretanto, e indo para os finalmente, Davi vence Golias. E ali ele se torna popular. O exército de Israel avança sobre os filisteus, eles vencem a batalha, e quando eles retornam para a cidade, Davi era muito, muito famoso. Davi teve uma fama repentina, e as davizetes daqueles dias, elas ficaram ensandecidas, louquinhas com Davi, e elas cantavam que Saul tinha matado 1000, mas Davi tinha matado 10.000. Então, Davi era a bola da vez de todas as meninas do reino. As davizetes queriam atacar Davi de todo jeito. E o que acontece? Começa a suscitar, então, no coração de Saul, o rei, ciúme e inveja de Davi. Mas, apesar disso, reconhecendo a instrumentalidade de Davi, o quanto ele abençoara o reino, Saul traz Davi para morar no palácio, e ele passa a viver com a família real, família de Saul. E disso nasce uma das amizades mais bonitas e muito testada, que foi a amizade entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Quanto mais o tempo passava, mais Davi se destacava. E Saul, então, por diversas vezes e de diversas maneiras, tenta matá-lo. Ainda assim, Davi se casa com uma filha de Saul, chamada Mical. Essa mulher, inclusive, o ajuda a fugir num dos ataques repentinos de Saul contra a vida de Davi. Davi, então, some de perto de Saul, vive anos e anos fora, fugido de Saul, teve algumas oportunidades de matar Saul e não o fez, reuniu ao seu redor um exército muito valente, guerreiro, até que Saul morre e Davi
anos e anos depois, ele assume o reinado de Israel. Assume primeiro de uma parte e depois do reino todo. Eu estou tirando muitos entretanto, indo para os finalmente, tá, irmãos? Para fazer sentido esse texto aqui. Então, aquele menino que ninguém dava nada, aquele menino que era um zero à esquerda, aquele menino obscuro, que ninguém imaginava que ele pudesse dar grande coisa, agora ele é rei sobre Israel. E ele é o maior rei da história de Israel. Não apenas um rei, mas ele é o maior rei da história de Israel. Ele unifica o reino, ele traz de volta a adoração, ele investe espiritualmente no povo, e ele caminha corajosamente, decididamente, ele conquista territórios, ele conquista Jerusalém, e ele coloca Jerusalém como a sede do reino, a sede do seu exército, e Davi agora, ele é aclamado por todo o povo. Como a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis, se eu estivesse lendo para você o capítulo anterior a esse que eu li, capítulo 11, nós leríamos que Davi se envolve num caso de adultério. O exército dele estava em guerra, e o exército dele no campo de batalha. E Davi já dava sinais de enfraquecimento na relação com Deus e, sobretudo, de uma acomodação da sua posição. Davi, que sempre usara o seu poder e a sua autoridade para fazer justiça. Davi, que em muitas histórias, até chegar ao trono, e também depois que chegou ao trono, foi usado por Deus para promover justiça, para diminuir desigualdade. Ele agora usa o seu poder exatamente para sobrepujar alguém mais fraco que ele. Quem é esse alguém mais fraco que ele? Urias, um soldado, um ótimo militar do seu próprio exército. Por quê? Porque Davi se encanta com a mulher dele. Num desses dias que Davi acordou tarde no palácio, ele olha essa mulher tomando banho. Não me pergunte qual era a circunstância, eu não sei qual era a circunstância, se era num açude. Aparentemente não, aparentemente ela estava em casa. Mas de alguma forma, Davi consegue vê-la. E ele manda então emissários para saber quem que é aquela mulher maravilhosa que ele passou a desejar. E ele manda trazer essa mulher. E ele toma essa mulher, ele tem relacionamento sexual com ela. E ele vive uma grande aventura com essa mulher. E Urias lá no campo de batalha. Depois disso, essa mulher disse para ele: olha, tem uma novidade para você. Qual que é a novidade? Eu estou grávida. Eu estou grávida e o meu marido está há meses lá no campo de batalha, porque ele é soldado do seu exército. Dá para você imaginar o que está acontecendo? Dá, até o cego vê o que está acontecendo. Aí, não satisfeito, ele dá mais um passo de ruína. Por quê? Porque o pecado é assim mesmo. O pecado vai cada vez mais nos afundando. Um abismo que nos leva a outro abismo. E ele tem a seguinte ideia: eu vou trazer Urias do campo de batalha para ele ter relação com a mulher dele. E aí resolve o problema. Ele vem, está um tempão lá, e com ele vai fazer uma festa. Pensa que coisa boa. Chegou em casa, tudo se resolve, coisa linda, maravilha. Fica todo mundo feliz, está tudo certo. Só que Urias tinha um caráter forte, leal, íntegro. E ele diz: não, que soldado sou eu, que a minha tropa está toda lá no campo de batalha e eu vou ficar aqui me divertindo? Não. Durmo aqui no palácio mesmo, deixo minha mulher para lá, outra hora, depois da guerra, a gente resolve isso. Ou seja, o intento de Davi se frustra e ele devolve Urias para o campo de batalha e dá um bilhete na mão de Urias. E esse bilhete selava a morte do próprio Urias. Porque nesse bilhete dizia para Joabe, líder do seu exército: põe Urias numa quebrada, põe ele na frente de todo mundo, diante dos guerreiros mais bravos que tiverem no exército do outro lado,
E eles fazem isso, Joabe coloca Urias nessa condição. E Urias, e não somente Urias, mas parte do exército é morto. E Davi imagina encobrir dessa forma o seu pecado, o seu erro, a sua falha. O tempo passa. Batseba, que é o nome da mulher, mulher de Urias, recebe a notícia da morte de Urias, chora amargamente, chora a perda, chora o luto, chora o erro, chora copiosamente. E possivelmente 1 ano depois, ou mais de 1 ano, a Bíblia fala do período do luto, passado o luto de Batseba, Davi traz essa mulher para ser uma das suas mulheres dentro do palácio. E aparentemente estava tudo certo. Urias morto, ela viúva, livre, desimpedida, ele rei, dominando tudo. Traz Batseba, está tudo dominado. Só que aquilo que ninguém poderia ver e saber e trazer à tona e tocar, Deus pode. E o que Deus faz? Manda Natã, um profeta seu, até Davi, para conversar com Davi. E Natã chega corajosamente diante do rei e conta uma história. E a história é muito simples. É a história de um homem rico e de um homem pobre. O homem rico tinha abundância de animais e de dinheiro, e o outro não tinha nada, tinha um animal. E o homem rico ia receber alguém, ia hospedar alguém, e ao invés de tomar do seu próprio rebanho, ele vai lá, pega e mata, e oferece para esse hóspede daquele que só tinha uma. E quando ele está contando essa história, Davi já entra com um senso de justiça muito forte. E ele diz, não, esse cara não merece estar vivo, não, esse cara merece morrer. E não somente isso, ainda tem que pegar a quarta parte, tem que pegar pelo menos 4 animais desse cara e dar para o outro. Ele morre, ainda perde 4 animais, e ele, para ressarcir, porque ele não teve misericórdia e compaixão daquele que era fragilizado. Nós poderíamos ter uma reflexão aqui somente sobre as questões de poder a partir dessa questão. Quando a gente usa poder e autoridade e posição para a glória de Deus ou para outros fins que sempre vão expor, diminuir, aviltar e humilhar o mais frágil. Sempre. Todas as vezes que o empoderamento ou o exercício de poder não é feito na perspectiva da glória de Deus, o que nós temos é isso aqui. E Davi, mesmo tendo vivido tantas coisas com Deus, não era capaz agora de exercer poder para a glória de Deus. Natã inicia um discurso muito interessante com Davi, dizendo o seguinte, a partir do versículo 7. Você pode acompanhar, se quiser, na sua Bíblia. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, o reino, as suas mulheres em teus braços, e também dei a casa de Israel e Judá. O reino era dividido. Foi quando eu falei no início, Davi começou a reinar parte do povo, e depois ele reina todo o povo, ele unifica o reino. E se fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Quem está dizendo isso para Davi? Natã? Foi Natã que deu isso para ele? Sim ou não? Não, óbvio que não. Quem está dizendo isso para Davi é Deus. Olha, Davi, de onde eu te tirei, olha o que eu fiz na sua vida, as batalhas que você jamais venceria, eu te fiz vencer, eu te fiz ser reconhecido, eu te coloquei sobre o reino estava dividido, eu unifiquei o reino, tudo que Saul tinha construído eu dei a você, Davi. E se houvesse alguma coisa a mais que precisasse ser dado a você, para que você fosse realizado, eu poderia dar.
É muito interessante o texto, irmãos, porque além de usar o poder equivocadamente, para seu benefício, para seu prazer, e não mais para a glória de Deus, como tantas vezes ele fizera antes, e como também foi capaz de fazer depois desse episódio. Mas nesse momento, não, ele não era capaz. Apesar de tudo isso, permanecia em Davi um senso de juízo, de justiça, quando ele dá veredito sobre a história que lhe fora contada. Então Davi não era alguém que não estava num momento de lucidez ou de incapacidade, dizer, não, ele nem consegue saber se está certo ou errado. Ele nem consegue discernir entre correto e errado, não era o caso dele, porque ao ouvir a história, ele discerne e ele declara, esse homem merece morrer. O que ele não consegue fazer é olhar-se no espelho. O que ele não consegue é se perceber. O que ele não consegue é ouvir essa história e ele mesmo dizer, esse cara sou eu. Ele não conseguiu antes do discurso de Natã. Sozinho ele não conseguiu. E a liderança expõe ainda mais no momento de fragilidade de caráter, no momento de fragilidade comportamental, porque também não havia tanto com quem se abrir. Mas o fato é que ele tem um senso de juízo, mas ele não consegue perceber. Ele não consegue se ver num espelho espiritual. Ele não reconhece a sua condição, o seu erro, a sua miséria, o seu pecado. Mas ao ser confrontado, a ficha cai. E a ficha cai de uma forma que ele quase que interrompe Natã. Porque lá no versículo 13, diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E talvez aqui seja o centro daquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Toda a obra de Deus na vida de Davi, que Davi estava desprezando, jogando fora, toda a ingratidão do coração de Davi, ao lançar fora, ao jogar para muito longe, o relacionamento dele com Deus, a posição de poder para benefício do povo, que Deus o colocara para isso, ele estava jogando tudo fora, mas num dado momento, ao ser confrontado pelo profeta, o seu coração amolece, se quebranta. Aquele homem que não respondia, que não correspondia, que não reagia mais espiritualmente, agora volta. Acorda. É despertado. A palavra de Deus, proferida por Natã, vai no coração de Davi e produz vida novamente. Aquele que estava morto no seu pecado, aquele que estava num abismo existencial, espiritual, agora é despertado pela palavra de Deus. Qual que é o sinal disso? Como que nós percebemos isso? Quebrantamento. Porque Davi vai além do discurso, irmãos. Ele não apenas diz, eu pequei contra o Senhor, e está tudo certo. Segue o jogo. Natã disse para Davi, olha, teu pecado está perdoado, mas tu vai ter que lidar com as consequências. E as consequências são duras. Porque pecado é assim, gente. Pecado mata, destrói. E olha o que Natã diz para Davi, profetiza sobre a vida de Davi. Fala em nome de Deus para Davi. Versículo 10. Antes ainda. Versículo 9. Por que desprezaste a palavra do Senhor? Porque todo pecado é desprezo à palavra do Senhor.
Todo pecado é desprezo ao ensino de Deus. Todo pecado é dizer, olha Deus, tudo bem, você falou isso aí, eu sei disso, mas deixa comigo, vou fazer do meu jeito. Do meu jeito é melhor. Isso é desprezo à palavra do Senhor. Porque ele feriu Urias à espada, ele se tornou um homicida. Porque ele tomou uma mulher que não era dele, ele se tornou um adúltero. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste. Não se apartará a espada jamais da tua casa. E versículo 11. Da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. E finalmente 14. Mas posto com isso, deste motivo a que blasfemassem, a que falassem mal os inimigos do Senhor. Blasfêmia é contra Deus. Os inimigos do Senhor estavam falando mal de Deus, não de Davi, por conta do pecado dele. Também o filho que te nasceu morrerá. Que filho? O filho com Batseba. Espada em casa. A espada não se apartará da tua casa. Da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e o teu filho morrerá. Se tem uma passagem chocante, é essa. Por que o filho dele, que não tinha nada a ver com os pecados dele, morre? Parece estranho. Que culpa tinha aquela criança das besteiras que o pai dele fez? Que culpa tem as crianças das besteiras que os adultos fazem? Fazem uns com os outros. Por quê? E é uma pergunta que não acredito que seja tão fácil respondê-la. Mas eu vou tentar. Muitas experiências, e você vai concordar comigo, muitas experiências de quebrantamento de coração, quando a pessoa se quebranta diante de Deus, quando a pessoa reconhece o erro, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, quando a pessoa se converte ao Senhor, quando as pessoas buscam a Deus com fervor, elas estão envolvidas com perdas, com sofrimentos, com dificuldades. Aquele menino morreria, iria para a presença de Deus. Mas o sofrimento da circunstância, o sofrimento daquilo que envolvia a vida do menino, geraria em Davi quebrantamento, para que aquele arrependimento não ficasse apenas no seu discurso, mas se manifestasse na sua vivência, nos seus atos, na sua conduta. É o sofrimento da doença e do luto que seria vivido, que geraria em Davi um caráter transformado. E isso acontece. Davi buscou pela criança, irmãos. Olha o que diz sobre Davi, versículo 16. Jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Os anciãos tentaram levantá-lo, ele não se levantou. Tentou dar de comer, ele não deu. 7 dias nessa agonia. E ao 7º dia a criança morre. E Davi está num estado tão deplorável. Davi está tão quebrantado. Davi está até 7 dias lutando espiritualmente, lutando emocionalmente. Davi está 7 dias prostrado diante de Deus. Davi está chorando seus erros, chorando seu pecado. E o menino morre. E o seu servo sequer tem coragem de dar notícia a ele. Com que lógica? Com que ideia? Se enquanto a criança ainda vivia, ele estava desse jeito, agora nós vamos matar Davi com a notícia. Mas ele percebe o zum, 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 e ele mesmo pergunta. A criança morreu, Davi. Ele se levanta, toma banho,
coloca vestes, pede comida. Lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Ele não apenas entrou na casa do Senhor, mas depois daquele quebrantamento, ele novamente é capaz de adorar ao Senhor. Quero ler um outro texto para você, para partir para o desfecho da minha palavra nessa noite. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Versículo 5, eu estou lendo o Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, Deus, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Esse não desprezará, ó Deus. Salmo 51. Davi escreveu diversos salmos. A maioria dos salmos que nós temos foram escritos por Davi. Dos salmos que nós conhecemos a autoria, Davi é o maior autor. E o Salmo 51 é a sua composição nesse momento de quebrantamento, de purificação, de luto, de perda, de choro. Ele relata e retrata nesse salmo os 7 dias do seu quebrantamento. Quero encerrar a minha fala, irmãos, fazendo breves considerações. A primeira, pecado é coisa séria. Eu não conheço nada mais sério que o pecado. O pecado mata, o pecado destrói relacionamentos. E um modelo de vida no pecado é herança para gerações futuras. Assim como um modelo de vida em Deus também o é. Talvez eu pregue na semana que vem sobre o capítulo seguinte. E o capítulo seguinte parece com o jornal O Dia, da minha época, O Povo, da minha época de criança, no estado do Rio. Esse jornal descrevia muitos relatos de Nova Iguaçu, irmãos, uma cidade terrível, ali assolada pelo pecado. E naquela época, 20 anos atrás, se espremia o jornal, saía sangue. Alguns cariocas aqui já fizeram assim, vão se lembrar disso.
Porque o capítulo seguinte vai narrar com detalhes como foi o relacionamento dos filhos de Davi. Pecado é coisa séria. Cuide, vigie, previna-se, largue, reveja sua vida, abandone, purifique-se, quebrante-se, volte para Deus. Segunda consideração que eu quero fazer. Davi é descrito como homem segundo o coração de Deus. Como é que o sujeito com uma ficha corrida dessa vai ser homem segundo o coração de Deus? Existem muitos outros homens de Deus retratados na Bíblia que viveram uma vida mais reta que a vida de Davi. Muito mais reta. Que não cometeram erros que Davi cometeu. Mas eles não são descritos como homens segundo o coração de Deus. Por quê? Porque mesmo lá no fundão, irmãos, mesmo tendo errado erros que poucos errariam, Davi permite que o seu coração seja verdadeiramente quebrantado. E ele chora diante daquele que conhece todas as coisas. A verdade do seu coração. Pessoas que choram seus pecados. Pessoas que choram aos pés do Senhor. Pessoas que permitem que Deus as quebrante. Pessoas que têm condição de se colocarem diante de Deus e dizer o que Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Ao ser confrontado pela palavra, dizem: eu pequei contra Deus. Se você quer se parecer com Davi, se você quer se parecer com o homem que a Bíblia diz que é homem segundo o coração de Deus, avalie-se a si mesmo. E encontrando mancha, encontrando nódoa, Senhor, eu pequei contra ti, quebranta a minha vida. Terceira e última consideração que quero fazer, irmãos. Os propósitos de Deus permaneceram inalterados para a vida de Davi. Graça e misericórdia abundante. Davi deixou de ser rei, irmãos? Não deixou. Reinou ainda por muitos anos. Abençoou muita gente. Edificou muitas famílias. Fortaleceu ainda mais o reino. Lutou, venceu, errou de novo. Mais à frente ele vai fazer um censo que não estava no coração de Deus. E o final de Davi, e o que vai à sua lápide, é que ele serviu a Deus na sua geração. Porque Deus não retirou os propósitos que tinham na vida dele porque ele errou. Mas Deus o perdoou e o restaurou. E eles seguiram em frente, debaixo da graça do Senhor. Se eu lesse, e talvez eu leia mais à frente, em todo o tempo desse texto que eu li, quando se refere a Batseba, refere-se a ela como a mulher de Urias. E mais à frente, quando ela vai ficar grávida de Davi, vai gerar Salomão, que seria o sucessor no trono. O texto bíblico diz que ela é mulher de Davi, não mais mulher de Urias. Porque o tempo da disciplina de Deus havia acabado. Deus não quer destruir ninguém, mas Ele quer chamar para si, Ele quer dar perdão, Ele quer restaurar, e Ele quer conduzir você pela sua mão, para que se cumpram na sua vida todos os propósitos do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Como você pode responder nessa noite a palavra do Senhor? Como a palavra do Senhor atinge a sua vida nessa noite? Suas emoções, seus pensamentos, suas intenções, seus comportamentos, seus relacionamentos. Como que a palavra do Senhor encontra você nessa hora? Porque o Senhor quer chamar você a uma experiência muito mais profunda. Uma experiência de perdão.
uma experiência de quebrantamento, se colocar diante do Senhor, chorar os seus erros, os seus pecados e dizer: Deus, eu não tenho força, e esse Deus é o Deus que te fortalece. E dizer: Deus, eu não consigo, e esse Deus eu te perdoo, e eu mantenho os meus propósitos para a tua vida. Esse mesmo Deus que diz que tem perdão, diz: olha, todas as vezes que você tiver que lidar com as consequências do seu pecado, se o seu coração está em mim, eu estarei ao teu lado e à tua frente, e eu te rodearei com a minha graça, com a minha misericórdia, para que você lide com todas as consequências, tendo a mim como companhia. Não há nada e nem ninguém que possa separar você do amor de Deus. Mas o Senhor não chama você para viver uma religiosidade, para ser membro de uma igreja. O Senhor chama você para um relacionamento com Ele. Você e Ele caminhando juntos, para que se cumpra na tua vida os propósitos dEle. Por isso Davi foi homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu os seus erros, se quebrantou, assumiu as consequências, permaneceu em Deus, não abriu mão do propósito do Senhor para a sua vida. Existe alguém aqui nessa noite que está entendendo de Deus, irmãos, que Deus o chama pelo nome, Deus está dizendo: olha, essa palavra vem ao encontro da sua necessidade. Existe alguém nessa noite? Levante um dos seus braços, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe você lá atrás, tão especial para Deus, tão especial para Deus, tantos dons, tão especial para o Senhor. Alguém mais nessa noite? Apenas um gesto, levante sua mão onde você estiver, vou orar pela sua vida. Alguém nessa noite está dizendo: pastor, eu estou determinado a chorar os meus pecados, porque eu os reconheço. Eu errei contra Deus, eu errei demais contra Deus. Alguém mais nessa noite? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe lá atrás. Mais alguém? Deus abençoe sua vida. Senhor, como que essa história, Deus, toda a vida, toda a biografia de Davi aponta para Jesus. E aí faz muito sentido mesmo a gente pensar que em Jesus nós temos aquilo que o Senhor concedeu a Davi naqueles dias: perdão, graça, misericórdia, companhia, direção. Não apenas Davi tem direito, tem a oportunidade de se arrepender e se quebrantar e chorar e lamentar, prantear, se humilhar. Tudo isso que traz vida, traz renovo. Mas nós somos alvos da tua graça nessa noite. Nós podemos, à semelhança de Davi, nos prostrarmos e chorarmos ante a tua presença, para que sejamos curados e restaurados. E eu rogo em nome de Jesus, Pai, por todos aqueles que nessa noite entenderam que precisam de ter um acerto contigo. Eu oro por elas, Deus, para que em nome de Jesus elas recebam de ti tudo aquilo que Davi recebeu do Senhor. É tão claro também, Deus, quando nós olhamos para um texto como esse, que a linha é tão fininha, Deus.
Um homem que abençoou tanta gente, que viveu tantas experiências contigo, tantas vitórias, tantos livramentos. Um homem cheio de dons, mas teve que lutar contra a sua carne, contra as suas inclinações, contra as suas misérias. E hoje somos nós, Deus, a lutarmos contra as nossas próprias inclinações, misérias, pecados. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, para que nós não caiamos à semelhança de Davi, para que nós nos arrependamos antes, para que nós nos consagremos antes. Opera aqui a tua graça, tua cura, tua salvação, restauração, para a glória do teu próprio nome, Deus. Para que vivamos em paz, firmados no Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família,